Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Gostaria de compartilhar com você nesta oportunidade uma porção da palavra do Senhor Jesus, escrita pelo apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando nós lemos só o final desse texto, nós corremos o risco de interpretar de forma equivocada. Porque se nós lermos só o versículo 20, nós vamos pensar de que nós podemos alcançar de Deus tudo o que nós pedimos no sentido literal da palavra. E na realidade, nós sabemos que nem tudo o que nós pedimos a Deus, Deus nos concede. Ele só vai nos conceder aquilo que está de acordo com a sua vontade, aquilo que está de acordo com a nossa capacidade. E se nós formos olharmos alguns versículos antes, o apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo 14: Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Olha só. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados no amor. Olha só a oração do apóstolo Paulo, o que ele se refere quando ele fala: ele é capaz de fazer infinitamente mais. O que Paulo estava pedindo? Estava pedindo para que eles fossem cheios, alicerçados no amor. Versículo 18 diz assim: Possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Observa bem que quando Paulo diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, o que Paulo estava pedindo? Paulo estava pedindo para que Deus o abençoasse, os efésios, com um profundo amor, para que Deus o abençoasse eles com um profundo conhecimento, para que eles pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que ele está querendo dizer? Para que vocês possam conhecer Cristo profundamente, total. Que vocês não conheçam só por partes, mas conheçam realmente qual é o plano de Jesus para você. E esta é a minha oração também para você nesse dia, para todos nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O meu pensamento e o seu pensamento deve ser conhecer a Cristo na sua profundidade. E quanto mais nós pedimos, quanto mais nós buscamos esse conhecimento, mais o Senhor vai nos fortalecer, mais Ele vai fazer além daquilo que nós pedimos. Porque às vezes nós pedimos com base naquilo que nós conhecemos, e às vezes é muito raso o nosso conhecimento de Deus, nosso conhecimento de Cristo. Mas que o Senhor Jesus, Ele possa fazer isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E ele continua dizendo: a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, ao Senhor Jesus toda a glória. Que o Senhor nosso Deus nos conceda a graça e a sabedoria de entendermos a sua palavra e podermos ler e compreender, e não trazer para nós explicações ou aplicações egocêntricas, pensando só em nós mesmos,
pensando só nesta vida, só nessa terra. Miseráveis homens que somos, segundo o apóstolo Paulo, quando nós atribuímos toda a graça de Cristo só para esse tempo. Não, nós temos que pensar para cima, nós temos que pensar no alto. Você serve a Cristo, nós servimos a Cristo pensando na morada eterna, pensando na nossa salvação, pensando na restauração de todas as coisas. O Evangelho nos aponta para isso, uma vida nova, novo céu e nova terra. O Evangelho, ele não está limitado às coisas desta terra. O Evangelho não está limitado aos nossos desejos egocêntricos. O Evangelho, ele está falando uma mensagem, ele traz uma mensagem de restauração, de restituição, de nova vida, de vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça cada dia de lermos e entendermos a sua palavra. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Compartilhe aí, nos ajude para a glória do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Amém.